Se você tá cansada de gastar o seu dinheiro com base que promete tudo e não entrega nada, fica aqui comigo que hoje eu vou te mostrar todos os detalhes da base Cover Fix da Dylos. E eu testei essa base aqui na minha pele em diferentes situações, inclusive naquelas situações que desafiam a maquiagem, clima quente, clima úmido. E se você acha que base nacional não dá conta do recado, hoje eu vou te mostrar se essa base aqui cumpre o que ela promete. E se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Adriana Brito, maquiadora profissional, e aqui nesse canal você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem ou para você aprender a se automaquiar com acabamento profissional. E aqui a gente vai falar tudo: pigmentação, gama de cores, se ela dura ou não em peles oleosas e o melhor, se eu indico ou não indico para automaquiagem e maquiagem profissional. Então, se você não quer errar na hora da sua compra de base, fica aqui comigo que esse vídeo vai valer muito a pena. Primeiro ponto que a gente vai falar é em relação à embalagem dessa base. Ela vem dentro dessa caixinha aqui, super bonitinha, que aqui tem como se fosse o visor, que dá pra gente ver aqui a cor da base. E na caixinha tem todas as informações a respeito da base. Então aqui a gente tem esse tipo hot stamping aqui que eu acho maravilhoso. Olha só como é que fica uma embalagem mais rica, né? Dá um visual bem bonito para base. E aqui fala Dylos, base líquida. Aqui embaixo fala as principais informações sobre a base, que são fator de proteção 30, longa duração, média alta cobertura, niacinamida e ácido hialurônico. Então são as principais características da base, vem logo aqui na frente. Aqui na lateral tem só o escrito Dylos com as cores da marca, que é bem legal. Aqui atrás fala modo de utilização, para que serve cada composto, né, cada característica. Então aqui fala sobre o fator de proteção solar, a niacinamida, para que serve. Aqui na lateral também fala sobre a textura, acabamento, hidratação, proteção. O que é muito legal da Dylos, né, de toda a marca da Dylos, que ela é vegana, é uma marca livre de parabenos e também cruelty free, e tem a identidade visual aqui da marca dentro da caixinha. Na embalagem, a embalagem é uma embalagem rígida, ela é uma embalagem de plástico bem forte, assim, sabe, bem estruturada. E aqui somente vem escrito a base, né, o nome da base, Dylos, e aqui atrás vem escrito a cor. Então é somente aqui atrás que a gente consegue saber a cor, aqui o lote, a validade e a cor. Eu acredito, gente, que isso daqui, quando a gente vai deixando na nossa necessaire, isso aqui vai acabar saindo, tá? Porque isso aqui sai bem fácil. E aqui no fundo da base, ó, aqui eu acho que ela só... é aqui em cima, ó. Aqui em cima que fica escrito a cor, tá? E aqui embaixo vem a validade. Então, é uma embalagem dessa forma aqui, com esse plástico bem rígido. Aí você gira a embalagem e ela vem nesse bico dosador. Eu já vou até virar aqui porque ela já vai saindo, porque ela é uma base bem fluida, tá? Você consegue perceber, olha só, que lá dentro tem como se fosse o encaixe desse biquinho aqui. Então é legal que a base não vai ficar escorrendo. Ela só escorreu aqui porque eu abri ela e deixei ela de cabeça para baixo. Mas quando você for abrir, você deixa ela assim, de cabeça para cima, tá? Então aí você abre e a base não vai escorrer. Eu achei bem prática essa embalagem, uma embalagem que eu nunca tinha visto em nenhuma outra base, e ela vai me dar a segurança de que ela não vai vazar por causa desse biquinho aqui que tem lá dentro, né, desse encaixe aqui perfeito. Eu gostei muito dessa embalagem, mas não é a embalagem que eu mais gosto. A caixinha eu amei, achei a caixinha assim fininha, bonitinha demais, com todas as informações que a gente precisa saber sobre a base. De repente, quando a gente chega, né, em um lugar e a gente vai comprar a base, eu acho muito legal ter essas informações da base aqui, que dá pra gente ler, dá pra gente entender qual que é a proposta da base. Mas esse tipo de frasco aqui não é o meu favorito, porque ele é um frasco rígido. Então vai chegar no final aqui da base, eu vou ter que ficar chacoalhando e não vou conseguir remover todo o produto daqui. Pode ser que a gente consiga remover todo o produto porque a base é muito fluida, então ela vai acabar descendo. Mas você já sabe que a minha embalagem favorita é essa embalagem aqui de bisnaga, que chegou no final, a gente corta aqui em cima e dá pra usar realmente até o final. Mas é uma embalagem muito boa, então por isso eu vou dar nota 8 de 10, mas é questão assim mesmo de gosto pessoal. Agora, em relação à gama de cores dessa base, ela foi disponibilizada em 12 cores, contando da D1 até a cor D12, e assim, é uma gama boa, 12 cores. Não vou falar que é das melhores gamas que temos no mercado nacional, porque hoje nós temos muitas bases que têm uma gama muito mais extensa
de cores, então eu acredito que dá pra gente incluir mais cores, mas já é uma gama muito boa, vai variando desde um tomzinho mais claro, então temos alguns tons claros, alguns tons médios, alguns tons escuros, a gente consegue também atender aí peles retintas, que é muito difícil, né, até que agora no mercado nacional, graças a Deus, a gente tá evoluindo bastante em relação a conseguirmos atender peles bem escuras e também peles bem claras, porque no Brasil nós temos uma diversidade de cores enorme e maravilhosa. Eu acho que 12 cores ainda tá pouco, dá pra gente inserir mais algumas cores, principalmente de subtons, que eu achei que a maior parte dos subtons, elas são levemente mais amareladas. Porém, no site da Dylos, eu vou deixar aqui do lado para vocês verem, no site da Dylos, o que acontece? A gente tem, eu tô olhando para cá porque aqui eu tô vendo o site, tá? A gente tem as cores D1, D2, D3, só que não fala para mim, só fala assim, D1 claro, ele não fala qual que é o subtom daquela base. A gente só vai achar o subtom da base quando a gente rola o site e vai para a descrição do produto. Aí sim, na descrição do produto, aí ele vai falar qual que é literalmente a cor. Então, por exemplo, a D1, ele fala ali, ó, D1 é um bege pérola com fundo levemente rosado, é o tom mais clarinho da paleta. Então, ele fala, eu achei muito legal que ele traz alguns exemplos. Por exemplo, imagine um suspiro bem docinho, que acabou de sair do forno. Então, é pra gente ter a referência, qual que seria a cor, que é aquela, né, referência da cor em relação àquela base. Agora, por exemplo, vou pegar aqui a minha, que é a cor 7. Na cor 7, ele só fala assim, tom 7 médio. Aí você vai na descrição e aí você encontra. D7 é um castanho dourado com fundo amarelado levemente oliva, por isso que deu certo em mim, porque a minha pele, ela não é tão amarelada, né? E aí ele fala, indicado para peles médias que sempre se bronzeiam e queimam às vezes. Lembra a cor de paçoca? Então, você consegue ter uma referência, isso eu achei muito legal. Além do que, no próprio site você encontra fotos de pessoas com a cor da base, então você pode se identificar, dependendo aí da cor da sua pele, você consegue identificar ali a cor da sua modelo mais próxima ao seu tom. Mas, Dylos, queremos mais tons dessa base, tá? Porque eu achei uma base, assim, muito legal, porque ela tem fator de proteção solar, que é muito difícil nas bases nacionais, por um preço muito legal. Então eu queria que a Dylos incluísse mais algumas cores aí nessa gama, mas já é uma gama muito boa, por isso eu vou dar nota 7 de 10 para a gama de cores dessa base. E agora a gente vai aplicar essa base no rosto. Já vou mostrar para vocês a textura dessa base. Ela é uma base bem fluida, bem molinha, e ela escorre bastante, tá vendo? Ela tem uma textura bem gostosa, bem fluida mesmo, e a gente vai começar a aplicar no rosto. Pra falar a verdade, gente, eu amo textura desse jeito, eu amo texturas mais fluidas, porque eu acho mais fácil trabalhar, eu acho mais fácil aplicar. Então, pra mim, nota 10 de 10 dessa textura aqui da base. Eu vou pegar direto aqui da minha mão, pra gente não desperdiçar produto, e vou começar aplicando desse lado de cá, pra vocês verem como que a aplicação dela é extremamente fácil. Eu tô aplicando com um pincelzinho aqui da Nina Secrets, venho dando batidinhas aqui pelo rosto e vocês conseguem perceber que com pouco produto ela já consegue construir uma camada bem bonita. E ela é bem fácil espalhar também. Então, no quesito de espalhabilidade, se é que existe, né, esse quesito, ela é uma base que espalha com muita facilidade. Ela estica bem, tá vendo? Então, ela rende bastante por conta dessa espalhabilidade. Já peguei um pouquinho mais aqui no meu pincel e venho dando batidinhas aqui pelo rosto pra gente espalhar essa base. E essa base, gente, por ela ser uma base mate, ela vai ter a secagem mais rápida, sabe? Então, não dá pra gente fazer aquele esquema que eu sei que muitas pessoas gostam de fazer, que é pingar um pontinho no rosto todo e depois vir espalhando, porque pode ser que você tenha dificuldade na hora de espalhar, na hora de esfumar essa base. Então eu recomendo que você passe essa base por quadrantes. Então começa aqui pela bochecha, testa, depois o outro lado da testa e depois a outra bochecha, tá? Dessa forma você não vai ter perigo da base ficar com um acabamento feio. Desse lado de cá a base já tá aplicada, cheguei vocês bem de pertinho para vocês conseguirem ver aí a cobertura da base. Ela é uma cobertura, gente, de média para alta. Eu gosto muito da cobertura dela, porque ela não fica aquela cobertura espessa, sabe? Justamente porque ela é uma base fluida com alta pigmentação. Então, vocês conseguem ver aí, ó,
como que é a cobertura dela, uma cobertura bem bonita, que eu particularmente gosto bastante. E por ela ser fluida, justamente a gente consegue trabalhar essa cobertura, né? Você consegue deixar uma cobertura um pouco mais leve, se você aplicar menos produto, espalhar mais, esticar mais a base, ou você pode deixar uma cobertura média, assim como eu deixei. Se você quiser aplicar mais produto com um pincel, às vezes, de repente, um língua de gato, né? Aquele pincel que é mais denso, você consegue deixar uma cobertura ainda mais alta. Desse jeitinho aqui que eu fiz, eu já achei que cobriu super bem, olha, as minhas manchinhas também, bastante aqui a olheira, e esse daqui que é, então, a cobertura dela. Em relação ao acabamento, gente, ela é uma base que seca bem rapidinho mesmo, então ela é uma base, como eu falei pra vocês, uma base de acabamento mate, que deixa a pele bem sequinha. Aqui eu acabei de aplicar a base, eu já tô sentindo ela bem sequinha, não fica incomodando no rosto, sabe? Eu não fico com aquela sensação de que a base ainda tá secando, que eu particularmente não gosto, eu gosto da base que seca mais rapidinho mesmo. E eu sinto que ela se encaixa muito bem na pele, sabe? Então, à medida que você vai aplicando, ela já vai espalhando com facilidade, porém ela já vai encaixando super bem na pele. Então, esse aqui que é a cobertura e o acabamento. Em relação à cobertura, nota 10 de 10, eu amo cobertura assim, que dá pra gente construir, não é aquela coisa que fica aquele super reboco de uma vez só, que a gente consegue, através, né, da aplicação, através da quantidade de produto, a gente consegue construir camadas, eu amo isso. E em relação também ao acabamento, com o acabamento mate, é o acabamento que eu gosto bastante também, então nota 10 de 10, porque eu tenho a pele muito oleosa, então pra mim, eu prefiro na minha pele uma cobertura mais, um acabamento mais mate, tá? Então esse daí que são as considerações sobre cobertura e acabamento dessa base. E agora, para te provar que ela consegue construir camada, eu vou pegar mais um pouquinho da base, só que eu vou pegar aqui direto na minha esponjinha, só um pouquinho, e eu vou vir com essa base aqui, ó, abaixo dos meus olhos, pra gente construir aí uma segunda camada, uma cobertura mais alta, pra você ver que essa base super dá pra você fazer isso. Então, se você tem, de repente, algumas manchinhas pelo rosto, igual a mim, né, ou olheiras também, você consegue vir com essa base, olha, pontualmente nessas regiões e construir aquela segunda camada, somente onde a gente quer, até pra gente não ficar com a pele muito grosseira, né? Então, aí, ó, como que a gente consegue construir com facilidade. Aqui eu apliquei com a esponjinha, eu também poderia aplicar com o pincel sem problema nenhum, mas eu sempre gosto de aplicar essa segunda camada com a esponja, porque eu sinto que se encaixa mais facilmente, sabe? Porque com o pincel acaba que, de repente, a gente pode dar aquela esfregada, sabe, no rosto e tirar na base que tá embaixo. Então, a primeira camada eu aplico com o pincel, a segunda camada, se você quiser, você pode vir com a esponjinha e ela assim, faz uma segunda camada perfeita. Agora a gente vai falar em relação à fragrância. Eu apliquei um pouquinho aqui no dorso da minha mão, gente, e não é... Ela tem um leve cheirinho, mas é muito leve mesmo, assim, porque eu não consegui sentir um cheiro, assim, muito específico, não, tá? É muito levinho o cheiro. Então, pra mim, nota 10 de 10, porque tem pessoas que têm, assim, né, o narizinho mais sensível, clientes também que têm o narizinho mais sensível, então você não vai se incomodar com o cheiro dessa base, tá? Então, amei a fragrância dessa base aqui. Já apliquei a base agora dos dois lados do rosto, a gente vai fazer o teste de transferência, ela já tá bem sequinha e ela não está selada, tá, gente? Eu não passei pó, não passei nada, só a base mesmo. Tô aqui com o meu papel higiênico, aqui mesmo, meu lencinho aqui, e eu vou apertar ela aqui, ó, na pele e, nossa, não saiu nada, nada, nada. Nada, nada, eu não tinha feito esse teste não, confesso pra vocês, mas dá pra sentir, quando a base tá no nosso rosto, dá pra sentir que ela fica bem sequinha, sabe? Tipo assim, mesmo só da gente encostar assim, realmente ela não tá saindo, ela não tá transferindo absolutamente nada. E agora a gente vai fazer um teste que eu sei que vocês adoram, que é o teste de água. Então eu vou jogar um pouquinho de água aqui no meu rosto pra gente ver como que essa base vai se comportar. Também nunca tinha feito isso, vai ser a primeira vez. A gente vai fazer aqui ao vivo e a cores com vocês, tá? Então vamos lá, pegar água. Lembrando que a minha pele não está selada, eu tô somente com a base. E olha só, gente, como que as gotículas ficam por cima da pele. Olha que incrível isso aqui. Vocês estão conseguindo ver? Nossa, eu achei isso aqui sensacional. Desce um pouquinho só da base, tá? Não, mas aqui, gente, muito pouco. Muito pouco. Isso porque eu tô com a pele sem selar, tá? E olha só, tá vendo como que as gotinhas, elas não penetram na base? Elas ficam bem por cima mesmo? Que incrível, gente, que incrível. Ó, transfere
quase nada, mesmo tacando água aqui. Resistência, então, nota 10 de 10, né? Maravilhosa. Eu tô usando a cor D7 médio, ela fica levemente mais amarelada que a cor do meu pescoço e do meu colo, mas, gente, é muito pouco mesmo. Não sei se vai dar nem pra vocês verem aí na câmera por causa das luzes e tudo mais, mas o tom fica certinho com o tom da minha pele. E se você quer saber quais são os outros tons de bases que eu costumo usar, coloca aqui nos comentários que eu te respondo. Aí, às vezes, você consegue fazer um comparativo de uma base que você já tem, ou se você tem um tom de pele parecido com o meu também, coloca aqui embaixo pra eu saber, que eu consigo te ajudar de repente nos tons certinho aí dessa base. Mas a que eu uso é a D7 médio e, como eu falei, ela, gente, é muito pouco, tá? É porque o meu olhar, assim, é biônico, então eu já consigo ver a distância, mas assim, se ela tivesse um pouquinho menos amarelada, eu preferiria, tá? Mas esse tom ficou show de bola, eu não faço misturinha nem nada pra neutralizar a base, eu uso ela do jeito que tá mesmo. Voltamos então agora com a make completa, eu selei, fiz contorno, passei blush, iluminador, tudo que a gente tem direito por cima dessa base, pra vocês aí realmente conseguirem ver, né, como que a base fica e também como ela vai se comportar aí ao longo do dia, porque, gente, só a base, muitas pessoas colocam todas as esperanças na base, mas é tão importante a gente ter cuidados, né, aí com a nossa pele, pra gente fazer uma boa preparação de pele. A aplicação da base também conta muito na durabilidade da maquiagem em si. Então vocês viram como que eu apliquei a base, depois a gente dá acabamento ali com a esponja, né, você vai aplicando com o seu pincel de uma forma correta e depois a gente faz esses acabamentos, né, a gente sela com um pozinho, faz ali o nosso contorno, pode aplicar uma bruma também para ajudar na fixação da maquiagem, tudo isso vai ajudar então que a sua maquiagem dure muito mais ao longo do dia. Então não deposite as suas esperanças somente na base, apesar de que essa base sim, ela tem uma durabilidade incrível, que é o próximo tópico que a gente vai falar aqui, que é em relação literalmente à durabilidade dessa base. Você sabe que minha pele é extremamente oleosa, ela é uma pele problemática, por isso que eu gosto muito de trazer review aqui pra vocês, porque eu penso assim, gente, se deu certo na minha pele, se durou na minha pele, vai durar na pele de qualquer pessoa, porque minha pele é muito oleosa. Eu tenho muito cuidado com a minha pele, né? Faço toda assim uma rotina de skincare e tudo mais, mas não é qualquer base que dura muito na minha pele. E o que eu senti? Que essa base durou horrores na minha pele. Eu comprei essa base numa viagem que eu fiz pra Cabo Frio no meio do mês passado e lá eu, na C&A, que eu comprei inclusive, lá eu pude testar várias cores e tudo mais. E na hora que eu apliquei essa base no rosto, eu já senti que ela ficou bem sequinha. Eu falei, eu tô achando que essa base vai dar certo na minha pele, porque eu não tinha levado base nenhuma pra eu usar ali na praia. Então, a praia, gente, assim, né, pra você que mora aí no litoral, a gente tem essa pegada um pouco mais úmida, né, e lá em Cabo Frio eu senti que a base durou muito. Eu falei, gente, essa base que tá na minha pele oleosa, tá nessa maresia toda, né, essa umidade toda e tá durando muito, imagina lá em BH, que é bem mais seco, né? Então, quando eu cheguei aqui realmente na minha cidade, BH, se você não sabe, eu sou mineira aqui de Minas, não dá nem pra perceber, né, gente, pelos meus táxis, nem dá pra perceber que eu sou daqui de Minas. Mas enfim, então eu cheguei aqui, comecei a testar novamente essa base e todos os meus testes, eu fazia maquiagem de manhã e chegava à noite, na hora de eu remover minha maquiagem no banho, a maquiagem ainda tava intacta. Claro que, gente, como eu falei pra vocês, não adianta você depositar todas as suas esperanças na base, tá? Então eu tenho os cuidados com a minha pele, faço lá meu skincare de manhã, meu skincare à noite, tô fazendo assim de forma sagrada mesmo, porque isso dá muita diferença na durabilidade da nossa maquiagem. Além disso, eu passo lá o meu hidratantezinho, faço a aplicação da base da melhor forma, depois eu venho selando a base, uso uma bruma de fixação. Então tudo isso, claro que vai ajudar muito na durabilidade da maquiagem. Mas sim, essa base durou muito na minha pele e eu acredito que se durou muito na minha pele, que é uma pele muito oleosa, com certeza vai durar também aí na sua pele. Outro ponto muito importante que eu senti ao longo do dia é que ela é uma base que não fica acumulando nas linhas de expressão. Por que isso? Porque provavelmente ela é uma base que tem niacinamida, que controla a oleosidade, então isso é muito positivo. Além disso, ela tem ácido hialurônico, que vai promover a hidratação da pele. Então, ela vai meio que manter a sua pele hidratada ao longo do dia. E isso significa que a sua pele não vai ficar craquelando, não vai ficar vincando, sabe? Ela não vai ficar esfarelando nas regiões onde normalmente ficaria, tipo o nariz, aqui ao redor da boca. E isso eu achei muito positivo. Eu realmente percebi isso lá no final do dia, quando eu tava pra tirar mesmo minha maquiagem, eu chegava assim bem
bem perto do espelho e eu notava que a base ainda tava, sabe, bonitinha, ela ainda tava com um aspecto bonito, que daria para eu passar mais tempo ainda com essa base. No final do dia, normalmente eu já sinto que minha pele tá muito oleosa, e isso assim, gente, é de qualquer base, não tem muito jeito na minha pele. Só o que eu fazia? Eu pegava um papel higiênico, isso eu fiz até ontem, inclusive, que eu fui sair depois, eu fiz uma maquiagem de manhã e aí eu fui sair à noite. O que eu fiz? Eu só peguei um papel higiênico e fui dando leves carimbadinhas assim no rosto, ó, só para remover aquele excesso de oleosidade que tem na minha pele. Mas foi só isso, e aí a base não saiu, sabe? Ela não ficou abrindo buracos nem nada, e eu acredito que é por causa dessa formulação da base, e por ela também ser uma base fluida. Por ela ser uma base fluida, ela vai encaixar muito melhor aí na sua pele e não vai ficar vincando, craquelando, principalmente nas linhas de expressão e nas linhas também do rosto, né? Seja no bigode chinês, aqui abaixo dos olhos também, se você tem assim, de repente, aquelas linhazinhas aqui do lado. Eu acredito que não vai acontecer isso, claro, se você tomar aí os cuidados devidos, né, com a sua maquiagem. E agora a gente vai falar em relação ao preço dessa base. No site da Dylos, ela tá R$ 64,90. Se não me engano, na C&A eu paguei esse mesmo valor, R$ 64,90 ou R$ 69,90, mas foi uma coisa assim. Eu comprei na C&A, você encontra na C&A, na Renner, nessas lojas maiores, sabe, tipo Âncora, você encontra essa base. Você encontra no site próprio deles também, então é uma base fácil da gente achar. Tem também aqui, pelo menos na minha cidade, tem a Araújo, que é uma drogaria super grande, também tem essa base, e é legal que a gente consegue testar. Então, por exemplo, na C&A tinha todos os provadores, na Renner também tem os provadores dessa base, então é uma base que eu diria que é relativamente fácil da gente comprar e também da gente testar. Em relação ao preço, então, dessa base, eu achei que ela entrega um excelente custo-benefício. Sabe por quê? Porque normalmente os produtos que têm fator de proteção solar, eles são muito mais caros, porque é um composto que tem ali na base que eu acredito que encarece muito a formulação. Então, por R$ 64,90 você tem um produto que você tem fator de proteção solar 30, eu acho sensacional. Ela custa apenas R$ 64,90, R$ 69,90, fica mais ou menos nessa faixa. Então, eu achei muito válido, só que um ponto, tá? Um ponto. Aqui nós temos 27 gramas nessa base, o que assim, é um pouco abaixo das bases do mercado. Normalmente nas bases nós temos 30 gramas, tá? Por exemplo, a base da Fenty, que é uma base que eu sempre tenho assim como referência para mostrar para vocês, ela tem 30 gramas. Então são 3 gramas a menos do que as bases do mercado. Essa daqui, deixa eu ver mais alguma outra aqui. Normalmente elas são 30, girem aí em torno de 30 gramas, tá? Essa daqui, 27 gramas, então 3 gramas a menos a gente perdeu. Fora que, por ela ser uma embalagem rígida, a gente não vai conseguir pegar tudo dessa base, né? Então, vai ficar mais umas gramas perdidas aqui dentro. Então, isso eu achei um ponto negativo. Mas, apesar disso, eu acredito que é um valor muito digno para um produto que tem fator de proteção solar e um composto que eu nunca vi em nenhuma base, que é a niacinamida. A niacinamida, ela ajuda no controle de oleosidade, estimula a renovação celular, auxilia na uniformização do tom da pele e previne o envelhecimento. E isso numa base, né? Então você, além de você já fazer aquela uniformização bonita da sua pele, né? Você deixar a sua pele assim, bem bonita, bem maravilhosa no seu dia a dia, você ainda vai conseguir também tratar a sua pele, você vai proteger a sua pele com o fator de proteção solar. Você tem aqui, a gente tem vitamina E, que é um antioxidante que ajuda a proteger a pele contra a ação de radicais livres. E isso é muito, muito interessante. Ácido hialurônico que vai garantir a hidratação da sua pele, vai combater a flacidez, melhorar a elasticidade da sua pele. E ela é uma base realmente que você percebe que ela é bem elástica, ela não fica incomodando a gente ao longo do dia. E isso, um composto, né? Essa composição dentro de uma base que você vai conseguir uniformizar a sua pele e ainda cuidar da sua pele, eu acho sensacional. Então, nota assim, 1000 de 10 para esse quesito, assim, em relação ao preço e em relação também ao que a base promete. E agora em relação às promessas da marca e a realidade. Gente, a marca prometeu média alta cobertura, cumpriu com louvor, niacinamida e ácido hialurônico, você consegue sentir realmente que a sua pele tá bem hidratada, que não tá aquela coisa repuxenta demais, então cumpriu com louvor também. Temos aqui textura leve e fluida,
Cumpriu. Acabamento soft matte, cumpriu também, que não é aquele mate esturricado demais, sabe? Maravilhoso. Hidratação profunda, show de bola. Proteção UVA UVB, não dá pra gente ver, mas, né, gente, se a base prometeu, ela tem que entregar isso. Então, tudo que ela prometeu aqui, além da cobertura e de ser uma base bem resistente, ela prometeu e cumpriu, então nota 10 de 10. E se você tá gostando da resenha completa dessa base e quer mais dicas de produtos testados e aprovados por mim, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também deixa seu like e seu curtir aqui embaixo, que é muito importante, ajuda muito na divulgação do canal para que eu continue trazendo mais conteúdos assim para você. E agora então vamos ao veredito final, se eu indico ou não indico essa base para automaquiagem e para maquiagem profissional. Então vamos começar. Para automaquiagem, uma base que eu indico demais, porque ela é uma base que tem fator de proteção solar, então além de já uniformizar a sua pele, deixar a sua pele linda e durável o dia inteiro, ela também já vai cuidar da sua pele. Isso é muito legal em bases nacionais. Eu realmente nunca tinha visto uma base com esses componentes, né, de niacinamida, ácido hialurônico, fator de proteção solar por um preço super bom, muito acessível. Então eu indico demais para automaquiagem. E para maquiagem profissional, apesar dela ter uma gama muito legal de cores, que dá aí para você comprar 3 a 4 tons e atender uma variedade bem extensa de peles, fazendo misturinhas para você atender todas as suas clientes, claro que você precisa entender de colorimetria, né? Então você tem que pegar ali aquelas bases chaves, entender de colorimetria para você conseguir fazer as suas misturinhas. Se você quer aprender colorimetria, como que você vai corrigir aí os seus subtons de base, como que você vai fazer essas misturas de formas assertivas para você não precisar comprar a gama inteira de cores, né, que são 12 cores de base. Imagina, faz as contas aí, 12 vezes R$65 vai dar um pouco muito de dinheiro, né? Então, para você economizar muito na compra dos seus produtos, aprender a camuflar manchas, enxergar as cores de uma forma muito didática, muito prática, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso curso de colorimetria Cores em Foco para você conhecer mais. É só você clicar no link aqui embaixo que você vai saber todas as informações sobre o nosso curso. Então, apesar de ser uma gama bem legal de cores, o que acontece em relação ao fator de proteção solar? Isso é algo que eu tenho um receio para indicar para maquiagem profissional, porque muitas vezes a gente vai fazer uma maquiagem para uma cliente que vai para um casamento durante o dia, então é muito legal ter fator de proteção solar na base. Porém, se a gente faz essa maquiagem para uma cliente que vai numa festa à noite, ela vai numa formatura, ela vai num casamento à noite e vai tirar uma foto com flash, né? Tudo escuro e aquela foto com flash, eu tenho um receio, porque o fator de proteção solar, ele repele a luz. Então pode ser que quando a sua cliente apagar todas as luzes, ela for tirar uma foto com flash, pode ser que essa base estoure. Eu vou conversar para vocês que eu nunca fiz esse teste com essa base, porque eu só fiz esse teste em mim, eu tô usando ela muito no dia a dia, mesmo na minha automaquiagem. Mas para te recomendar para maquiagem profissional, eu teria que fazer alguns testes para ver se essa base vai estourar ou não no flash. Mas na dúvida, eu não vou te indicar essa base para maquiagem profissional por causa disso, porque, gente, não tem nada pior do que a sua cliente tá linda, maravilhosa ali pessoalmente, mas na hora que ela vai bater a foto com aquele flashzão horroroso, porque flash, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece aquilo. Mas imagina ela ficar com a cara toda branca por causa desse fator de proteção solar. Então, realmente, eu não vou indicar, infelizmente, tá? Pra você. Mas eu ainda vou fazer alguns testes. Quem sabe, se eu fizer alguns testes aí, eu volto aqui pra dar o meu parecer final aí sobre essa base. Então, essas que são as considerações em relação à indicação ou não pra automaquiagem e maquiagem profissional. Aí, olha só, se você tá aqui assistindo o vídeo e você tem dificuldade na hora de escolher a cor certa de base pra você, porque, gente, não tem nada pior do que a gente não saber escolher a base correta. Muitas vezes a gente tá ali na loja, a gente tá lá com um monte de provador de base, a gente pega a base e coloca aqui no dorso da mão. E é completamente diferente, né, a mão do nosso rosto. Então é importante você saber como que você vai escolher a cor de base ideal para você quando você estiver testando na loja, ou até mesmo quando você estiver fazendo as suas compras ali pelo site. Então eu vou deixar aqui do lado a recomendação de um vídeo onde eu vou te ensinar exatamente como você vai escolher a cor de base ideal para você. Então, se você quer aprender de uma forma bem didática a você não errar mais na cor da sua base, clica aqui e eu vou te ver no próximo vídeo.